Quando os irmãos falaram lá no retiro, que eu ia trazer uma mensagem aqui hoje, eu fiquei pensando, o que é que papai queria falar? O que é que papai queria dizer para Lajedo, para a comunidade Esperança, no dia de hoje? E eu fui orar, e os meninos me passaram, na verdade foi o pastor Saulinho, me passou qual era o tema da festa. E eu, papai, me diga, o que é que o senhor quer falar para Lajedo? Fui para as madrugadas, alguns irmãos aqui já me flagraram, 2 horas da manhã, orando. E eu, papai, o que é que o senhor quer falar? E numa dessas madrugadas ele disse, meu filho, eu já estou falando com esse povo há muito tempo. Amém. Há muito tempo mesmo. Eu não sabia que nós estávamos comemorando aqui o ano da perfeição, né? Para mim nós estávamos comemorando o 8º ano, né? Mas, que bom que estamos no ano da perfeição, porque Deus é tão perfeito, que no ano da perfeição Ele permite que nós enxerguemos algumas imperfeições que são da parte do homem, para que nós nos conscientizemos que perfeito é Ele, amém? Para que nós não criemos expectativa no homem, mas somente nele. Amém? Então, ele disse apenas, faça apenas uma breve reflexão, para que as pessoas consigam entender como eu estou trabalhando. Diga amém. Então vamos abrir nossas Bíblias, quem trouxe Bíblia aí? No livro de Jeremias, no capítulo 18, esse texto é um clássico, esse texto é um texto que todo mundo conhece, esse texto é um texto que, se você for na internet, vai ter milhões de boas, de excelentes mensagens, e eu tenho certeza que dentro desse texto, Deus tem algo significante para falar conosco hoje. Amém? Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Quem encontrar, por favor, diga amém. Amém mesmo? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, em algumas traduções diz, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Glórias a Deus. Papai querido, aqui está a tua palavra, aqui está teu servo, aqui está a tua igreja, aqui está essa cidade. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, é verdadeiramente uma honra estar aqui nessa festa de aniversário de 7 anos, porque aniversário ou festa de aniversário é sempre uma oportunidade para reflexão, é sempre uma oportunidade para que nós possamos entender que Deus pega a passagem de um momento para outro para fazer um renovo em nossas vidas, para renovar aquilo que precisa ser renovado em nossas vidas. Mas eu também acredito que não existe renovação, que não existe renovar de Deus, se não houver restauração. O problema é que muitas vezes nós não estamos passando de anos e anos, festas em festas, aniversários e aniversários, e não estamos sendo renovados porque não estamos nos permitindo ser restaurados
Porque ao invés de olharmos para o movimento de Deus, ao invés de olharmos para o direcionamento de Deus, ao invés de prestarmos atenção para o agir de Deus nas nossas vidas, nós ficamos muitas vezes olhando para trás, muitas vezes nos lamentando, muitas vezes pensando no que já se foi, no que já se passou. Mas, queridos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nos versículos 18 e 19, Deus diz, através do profeta: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho do deserto e rios no ermo. Recomeçar é reconstruir a partir do ponto que algo aconteceu. Por isso que Deus nos orienta a não ficar olhando para trás, não ficar lembrando das coisas passadas, nem considerar as antigas. Ele é capaz de restaurar o que se rachou, o que quebrou, e fazer coisas novas a partir do ponto que estamos. Só precisamos perceber sua restauração. Amém. Porém, a restauração para um novo recomeçar tem direcionamentos dados por Deus, que nos levam a entender o seu agir e a sua vontade para a nossa vida. Amém. E esse texto de Jeremias que nós lemos, ele nos leva a esse direcionamento e entendimentos do agir e da vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos estar atentos. E eu gosto muito de... Eu amo a pregação expositiva. Eu amo mesmo. Eu me deleito. Eu amo quando eu escuto pregadores como o pastor Saulinho pregando. Mas eu gosto muito de, quando vou ter uma oportunidade de ministrar uma palavra, pegar aquela palavra e fazer aplicações do que aquele texto está dizendo. Porque eu acredito que a Bíblia ela foi escrita em determinado tempo para determinado grupo de pessoas, mas quando nós lemos ela hoje, quando nós abrimos e lemos ela hoje, é Deus falando conosco. Então, se Deus quer falar conosco, nós temos que pegar as aplicações que Ele tem para nós, para que possamos receber o que vem do fundo do seu coração, para que tenhamos uma vida transformada. Amém. E esse texto, ele nos leva ao direcionamento que Deus quer nos levar, para que possamos ter uma vida restaurada e assim experimentarmos um novo recomeçar. Amém. E a primeira aplicação, a primeira coisa que precisamos entender, e essa palavra é uma palavra direcionada à comunidade Esperança em Lajedo, nesse momento, é que a primeira coisa que precisamos entender é que toda vez que Deus quer restaurar o seu povo para um novo recomeçar, a primeira pessoa com quem Ele fala, a primeira pessoa com quem Ele conversa é com o profeta. E o leva a tomar posição, tirando de onde ele está e levando para outro lugar. Oh, aleluia. Toda vez que Deus quer restaurar o seu povo e levar para um novo recomeçar, a primeira pessoa com quem ele fala é com o profeta. Amém. E ele vai levar esse profeta a se dispor e vai levar esse profeta para outro lugar. Foi isso que ele fez com Jeremias. Ele precisava restaurar o povo que estava no cativeiro, o povo de Deus. Ele queria levar o povo, tirar o povo do cativeiro e levar para um novo recomeço. Então a Bíblia começa no versículo 1,
dizendo que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Querida igreja, precisamos estarmos atentos aos movimentos de Deus. Porque se Deus falou com o profeta e ele em obediência tomou posição, preparem-se porque vai acontecer algo novo. Preparem porque está acontecendo restauração. E se está acontecendo restauração, vai ter vaso reformado, vai ter vaso renovado, vai ter vaso transformado. E se vai ter vaso renovado, se vai ter vaso restaurado, vai ter azeite derramando. E se tem azeite derramando, pode ter certeza que vai ter avivamento. E se tem avivamento, tem libertação. Se tem avivamento, tem reconciliação. Se tem avivamento, tem restauração. Se tem avivamento, tem milagre. Oh, aleluia! Se Deus falou com o profeta, se o profeta se levantou, se o profeta se dispôs e já foi para outro lugar, se alegra, igreja, se alegra porque tem restauração de vasos, se alegra porque tem azeite derramando nesse lugar, se alegra porque não é pouco azeite não, vai transbordar, amém, nós tomamos posse em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Eu quando estive aqui outro dia, eita, a vigília começou. Deus me levou a falar coisas que eu não sabia. Verdade. Porque Deus é assim. Ele fala antes do homem. Deus me falou, me levou a tratar de coisas que eu nem imaginava. E de repente eu fui embora. E de repente foram chegando as notícias. E eu fiquei sabendo das novidades. E eu fiquei pensando, Deus, mas é rápido. Tão rápido assim, essas mudanças lá na igreja de Lajedo, dos meus amigos. E ele me disse, é sim, meu filho, é sim porque eu tenho pressa em encher aquele povo, é sim porque eu tenho algo novo para fazer naquele lugar, é sim porque eu preciso, é sim porque eu tenho necessidade do meu servo em outro lugar, mas eu não vou deixar aquele lugar desassistido, é sim porque alguns podem ver racha, alguns podem ver divisão, mas eu estou multiplicando, oh aleluia, oh aleluia. Eu disse, da outra vez eu disse, não me deixa aqui em cima não, porque eu gosto de ficar, você vai se aperrear hoje, irmão, para me alcançar, mas é que eu, quando estou na presença de Deus, e vejo Deus agir, e vejo Deus trabalhar, eu não consigo ficar parado, porque, meu irmão, o negócio que está acontecendo aqui, é Deus purinho, aleluia, se for para ele, pode aplaudir, agora se não for, mas se for para ele, pode aplaudir. Se você percebeu isso, te prepara que tem restauração. Amém. Amém? Te prepara. E que Deus me prepare também, porque quando eu saí daqui da outra vez eu quase infartei. Então estou assim meio recuperando o fôlego. Oh, aleluia. Avivamento nasce é dos momentos mais difíceis. Avivamento nasce não é quando o homem quer, mas é quando Deus deseja no seu coração fazer algo diferente, algo transformador em um determinado lugar. Amém? Eu não pensei naquele momento, quando eu usei o microfone lá na igreja, que Deus estava multiplicando tão significativamente essa igreja. Amém? Mas eu falei que quando Deus quer restaurar, quando Deus quer
fazer um novo recomeçar. Ele nos mostra direcionamento. E ele mostra direcionamentos ao profeta aqui, nessa passagem. E ele deixa bem claro que para que nós possamos ver a restauração acontecer, a primeira coisa que temos que fazer é descer. Amém. É bom saber que Deus vai fazer algo novo. É bom saber que Deus vai restaurar. Mas não podemos deixar que a euforia nos faça ficar maior do que nós somos. É hora de descer. Amém. E descer significa se humilhar. Amém. Descer significa joelho no chão. Não tem como a igreja crescer. Não tem como a igreja ver restauração. Não tem como uma pessoa ver restauração. Não tem como uma pessoa ser restaurada enquanto ela for soberba. Enquanto ela se achar. Enquanto ela imaginar. Você pode olhar. Todos os que se ensoberbecem. Todos os que se acham melhor. Todos os que às vezes até se afastam da gente porque acham que vão ser melhor do que nós. Jamais consegue se firmar, porque não entendeu que para crescer precisa primeiro descer. Para crescer precisa primeiro se humilhar. Nós precisamos, queridos, entender que enquanto nós estamos lá em cima, o máximo que a gente pode ver é o caminhar, é o passar do Espírito Santo, é o passar do soprar do Espírito Santo, é o passar do Senhor Jesus. Mas quando nós descemos, nós vemos a restauração acontecer em nossas vidas. Amém. Zaqueu foi desse jeito. Zaqueu ouviu falar de Jesus. E por ele ser baixinho, a Bíblia diz que ele correu, a multidão era grande, e ele subiu na árvore. E ele estava na árvore. E ele viu Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Zaqueu estava em cima, estava apenas vendo. Mas quando Zaqueu desce e vai para a sua casa, Jesus entra na casa dele e restaura toda a vida de Zaqueu. Amém. Porque não tem restauração, não tem um novo recomeçar, se não tiver humilhação. Amém. E isso é importante, queridos, nós imaginarmos isso. Porque muitas vezes, quando as coisas acontecem em nosso meio, a gente deixa o nosso ego se estabelecer. Muitas vezes, infelizmente, tem algum descrente aqui, desculpe, alguém que ainda não aceitou Jesus? Pode levantar a mão aí, não é para assumir um compromisso ainda não. Tem não, é só crente aqui, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, eu posso falar à vontade. Porque muitas vezes a gente fica na torcida, mas na torcida contrário. A gente se exalta, porque a gente acha que a gente é melhor que o outro. A gente é melhor que o outro que ficou, e às vezes a gente acha que é melhor que o outro que saiu. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você, está na hora de descer. Amém. Está na hora de se humilhar. Amém. Está na hora de se humilhar. Deus está dizendo, eu não fiz essa igreja para ser um corpo coxo, para ser uma igreja manca, para ser uma igreja faltando membros. Eu fiz essa igreja para ser uma igreja sadia. E para que ela seja uma igreja sadia, ela precisa se humilhar, porque as peças que foram embora, as peças que estão faltando, vai demorar um pouco, mas vai voltar. Amém. Cada membro vai voltar. Oh, aleluia, desculpa aí. Cada membro vai voltar. Vai voltar. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não. Vai voltar. Independente de se você vai gostar ou não. Amém. Tá? Porque quem manda aqui é papai. Amém. Amém? Não torça o bico. Nem faça a curva para ir embora.
porque ele vai voltar, e você que talvez esteja querendo que não seja assim, vai ser o primeiro que ele vai abraçar aqui e dizer, como eu estava com saudade. Mas para isso precisamos descer, é o direcionamento do Senhor, precisamos descer. Sabe por quê, queridos? Porque só existe restauração na casa do oleiro. É na casa do oleiro que o profeta vê ele trabalhando. Precisamos estar na casa do oleiro para ver a obra de Deus acontecer em nossa vida. Sabe o que acontece, meu irmão? Precisamos estar na igreja para ver a restauração. Precisamos estar na igreja para ver Deus trabalhando. É somente na igreja, na casa do oleiro, que o profeta trabalha, que o oleiro trabalha. Precisamos entender que fora da igreja jamais seremos restaurados. Fora da igreja jamais seremos restaurados. Os que decidem ficar fora da casa do oleiro sempre serão parte do vaso que não conseguiu ser restaurado. Pode até tentar um novo recomeço, mas jamais será restaurado. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque na Bíblia, restauração é tornar a colocar em seu lugar original. Para que tenha restauração, precisa estar na casa do oleiro. Para que você seja verdadeiramente restaurado, você tem que estar na casa do oleiro. Mas aí, talvez você diga, mas na casa do oleiro não é só na comunidade Esperança. Na casa do oleiro, não é só aqui. Aí papai dá outro direcionamento, veja no texto. Ele diz e deixa bem claro, só existe restauração se formos para onde Deus quer, sem questionar. Amém. Veja no versículo 2, parte B, diz assim, ó, lá. Presta atenção que diz o texto. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Dispõe, desce à casa do oleiro, e aonde? Aonde? Lá. Lá ouvirá as minhas palavras. Porque quando Deus diz que só haverá restauração se voltar à casa do oleiro, se descer à casa do oleiro. Muitas pessoas às vezes acham que pode sair, que pode rachar o vaso, pode rachar a estrutura, e aí chega em outra igreja e diz, eu estou na casa do oleiro e vou ser restaurado. Está enganado. Está enganado. Porque não é aonde eu quero, não é aonde você quer, é lá aonde Ele quer. E para você ser restaurado, vai ter que voltar para lá para ser restaurado, porque tem que ir sem questionar. E eu quero dizer para vocês que vai voltar muita gente sem questionar, porque é lá que Deus quer restaurar. Amém. É lá. É engano. Achar que seremos restaurados onde queremos ir. É engano. Talvez você esteja pensando aqui, essa palavra talvez não seja para nós. Está enganado. Essa palavra é para você. Amém. Primeiro, para que você saiba que é lá aonde Deus fez você ouvir a palavra dele e você se entregar para ele e ter um coração transformado, para que você, com esse coração transformado, entenda que é você que ele vai usar, é você que ele vai usar para trazer os que não estão conseguindo ser restaurados, porque estão no lugar errado, porque estão insistindo e teimando estar no lugar errado. Amém? Amém.
Então só existe restauração se formos para onde Deus quer, sem questionar. Amém. E quando nós seguimos o direcionamento do Senhor, nós conseguimos enxergar o seu agir. Porque quando nós seguimos o seu direcionamento, ele nos surpreende com o seu agir. Amém. Veja no versículo 3, a parte B. O profeta diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre a roda. Quando nós entendemos o direcionamento do Senhor, e nós seguimos na direção que Ele quer que sigamos, Ele nos surpreende, independente da situação que nós estejamos. Amém. E aí eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, que talvez ainda nem aceitou o Senhor Jesus. Você precisa entender que você só terá uma vida completamente restaurada na hora que você decidir seguir os direcionamentos de Deus para a sua vida. Amém. Agora, quando você decide seguir os direcionamentos de Deus para a sua vida, quando você está indo na direção dele, quando você chega lá, ele já está trabalhando. Ele não vai esperar você chegar para trabalhar. Ele não esperou o profeta chegar para trabalhar. O oleiro não esperou. Quando o oleiro chegou lá, quando o Jeremias chegou lá, o oleiro já estava trabalhando sobre a roda. Amém? Você está indo na direção de Deus, cheio de problema, cheio de dificuldade, rachado, quebrado, mas quando você chega lá, ele já está trabalhando, e quando fala que ele está trabalhando sobre a roda, eu acho isso impressionante, sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque o profeta Ezequiel, na sua visão, ele disse que quando viu o trono de Deus, quando ele viu o trono de Deus, disse que Deus estava sentado sobre o trono, e ele viu 4 rodas. Amém? Amém. E ele disse que essas rodas, elas giravam para os 4 cantos cardeais, para os 4 cantos, sem precisar virar. Amém? E aí, eu acho interessante, sabe, porque quando você vai lá na Inglaterra, na época da rainha, eu não sei como é que vai ser agora, quando ela saía lá do palácio, que ia para a rua para visitar os súditos, ela ia numa carroça especial. E essa carroça era onde funcionava o seu trono, tá? E a carruagem, no hebraico, chama-se Merhavá. E o que eu acho interessante dessa palavra é justamente isso, porque o trono de Deus está sobre o Merhavá. Quando a gente vai descendo para Ele, quando a gente vai descendo na direção dEle, Ele já está sobre o seu trono, em cima do Merhavá. E Ele já está trabalhando na nossa vida. Ele já está trabalhando sobre a roda. As rodas estão indo para cá, o problema está aqui em Lajedo, Ele vira a roda e Ele despeja a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia. Amém. O problema está lá em Jaboatão, a roda gira e Ele derrama a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia. Eu quero te dizer, meu irmão, que não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, o que é que você está passando, mas eu quero dizer que o Senhor está sentado no seu trono, Ele está sobre o seu Merhavá, e Ele está derramando a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida, porque Ele é assim. Quando você anda no direcionamento que Ele quer, você está descendo e Ele está derramando a bênção e o milagre sobre você. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele sempre vai te surpreender. Amém. Você veio para aqui hoje, não sei como. Não sei qual foram os seus problemas, suas dificuldades. Eu ouvi uma irmã falar aqui.
que nem queria vir, mas veio, aleluia. Enquanto ela vinha, ele já estava derramando da sua graça sobre a vida dela, porque ele está lá. O merhavá dele não precisa fazer curva, as rodas dele não precisam fazer curva, e ele só precisa inclinar o seu trono e derramar da sua graça sobre nossas vidas. Quando estamos no direcionamento de Deus, a graça dele é derramada sobre a nossa vida. Amém. Quando seguimos o seu direcionamento, ele nos surpreende em seu agir. Quando seguimos o seu direcionamento, ainda estragados, ainda rachados, ainda quebrados, continuamos sendo vasos na mão do oleiro. Amém. Eu sei que talvez você esteja dizendo, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe os problemas que estão acontecendo na minha família. Você não sabe os problemas que estão passando aqui dentro de mim. Eu estou quebrado, eu estou rachado, eu estou dilacerado. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe e quem pode cuidar dos seus problemas. E Ele nessa noite manda te dizer que você pode estar estragado, você pode estar rachado, você pode estar quebrado, você pode estar destruído, mas está na mão dEle e Ele vai te restaurar. Oh, aleluia! Está rachado, está quebrado, está destruído, Ele vai te restaurar. Está rachado de forma que não consegue segurar aquele sonho, como a Ana que foi contada aqui através do nosso irmão, esse homem de Deus. Nessa noite Deus disse, eu estou lacrando, eu estou restaurando esse vaso, eu estou lacrando essa rachadura, não vai mais derramar, agora vai nascer, agora vai gerar e vai nascer. Precisamos entender isso. Não importa o quanto quebrado estejamos, não importa o quanto rachado os outros pensam que nós estamos. Talvez as pessoas olhem hoje para a comunidade e digam, olha aquela comunidade, olha o tamanho que era, e veja, ela está rachada. Ei, está rachada, mas está nas mãos do oleiro. Está rachada, mas está nas mãos daquele que tudo pode. Está rachada, mas vai ser a igreja que Deus vai levantar para salvar almas nesse lugar. Está rachada, mas vai ser a igreja que vai ter vasos restaurados, que aonde passar, só por passar, as pessoas vão ver o brilho de Cristo refletindo, porque vai ter tanto vaso cheio derramando azeite, que é impossível não ser visto. Eu só fiz uma profecia uma vez, de púlpito. Eu disse, olha, Deus está me dizendo aqui que vai botar dinheiro na mão de alguém aqui. Aí, para minha profecia não quebrar, não cair, quando eu disse, já dei logo uma nota de 50 para o primeiro que eu encontrei. Estou te dizendo isso para dizer que eu não sou pregador daqueles que vêm para cá dizer profecia, porque olha para a cara de alguém que está na igreja e acha que aquela pessoa está triste e aí dispara uma profecia sobre a vida dele. Mas eu quero dizer que eu sou um profeta da palavra de Deus. Eu sou um profeta da palavra de Deus. E sei que quando ele começa um tratamento, quando ele começa um processo de restauração no meio do seu povo, quando ele fala com o profeta, quando o profeta se dispõe a obedecer a ele, eu sei que não tem inferno, eu sei que não tem diabo, eu sei que não tem inimigo no mundo que possa segurar o agir de Deus na vida dessa igreja. Talvez alguém esteja dizendo, o pastor de lá saiu. E Deus está dizendo, eu vou levantar 2, 3 pastores aqui nesse lugar. Eu vou levantar mais pastores aqui nesse lugar. Aleluia. Lá na gente foi desse jeito. Rachou. Saiu um pastor. Deus mandou 2. Aleluia. Deus mandou 2.
E 2 pastores bons, viu? Lá de Minas Gerais, ô terra de cabras bom. Terra de homem inteligente. Terra de homens que conhecem a palavra. Mas vieram para cá. Sabe por quê? Porque quando a gente está nas mãos do oleiro, quando a gente segue o seu direcionamento, quando a gente se dispõe a ir na direção que ele quer, ainda que o vaso racha, ainda que haja rachadura, ele é poderoso para fazer um vaso novo e duplicar aquilo que se perdeu. Amém. Sabe por quê dessa confusão toda do 8º ano? Isso não é profecia, não. Isso é o que eu creio. Amém, irmãos? Amém. Porque cada um aqui vai multiplicar por 8 esse ano, para nós comemorar o próximo ano. Amém. Amém? Glória a Deus. Porque Deus está restaurando vasos aqui. Amém. E Deus está derramando azeite sobre a vida das pessoas aqui. Glória. Amém? Amém. Vamos encerrar, estamos encerrando. Porque hoje o negócio aqui foi bom demais, meu Deus do céu. Aleluia. Por fim, quando seguimos seu direcionamento, entendemos o seu agir. Ele nos faz conforme a sua vontade. Amém. O profeta disse, no versículo 4, parte B: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém. Escute aqui. Tem gente aqui que não pensava que ia acontecer tão rapidamente o que está acontecendo. Mas vai acontecer. Amém. Tem gente aqui que não estava preparado para a mudança que vai ter que fazer, mas vai ter que mudar. Amém. Tem gente aqui que não imaginava que iria assumir responsabilidades da forma que está assumindo, mas vai ter que assumir. Sabe por quê? Porque agora não é mais do jeito que você queria. Porque agora não é mais do jeito que você pensava. Porque agora não é mais do jeito que você sonhava. Sabe por quê? Porque o vaso rachou, o vaso quebrou. Mas ele já trabalhou sobre as rodas. Ele já restaurou. E como ele já restaurou, ele não te restaurou mais como você era. Aquele que vinha para cá, ocupar um lugar no banco, enquanto o profeta ralava, enquanto o profeta chorava, enquanto o profeta se desgastava, enquanto o profeta sofria. Ele te refez. Ele te restaurou para que você entenda que você também é sacerdote, porque todos nós somos sacerdotes e é Ele que é você que Ele vai usar. É você que Ele vai usar nos Pereiros, é você que Ele vai usar no Bairro Novo, é você que Ele vai usar em Garanhuns, é você que Ele vai usar em Petrolina, é você que Ele vai usar no centro, é você que Ele vai usar na BR, é você que Ele vai usar, porque você não é mais como você era, porque você passou a ser do jeito que Ele bem quis. Aleluia. Aleluia. Escute aqui, eu já vou encerrar. Se quiser tocar, pode tocar, irmão. Não tem problema não. Eu entendo o recado. Presta atenção. Eu tinha determinado minha vida. Eu tinha dito como ia ser minha vida, programei minha vida. Me projetei politicamente. Fui político de 2 mandatos. Mas uma mulher com o joelho no chão, chorando e pedindo a Deus todos os dias, que era minha esposa, Deus ouviu e me tirou disso. Amém. Eu desisti. Na minha mais certa oportunidade de me eleger, me projetando, eu desisti. Porque entendi a vontade de Deus na minha vida, de acordo com a vontade da minha esposa, e eu desisti. Mas eu disse, eu quero ser um empresário bem-sucedido, quero colocar as coisas em ordem, quero colocar a minha família em ordem,
quero criar fundos para que eu possa viver de renda. Aí depois eu vou seguir o chamado de Deus na minha vida. Sabe o que Deus fez? Deixou eu crescer. Depois deixou eu levar uma rasteira que quebrei do dia para a noite. Morava em condomínio de luxo. Condomínio de luxo. E a única coisa que me sobrou foram 2 caixas e 3 malas cheias de roupa dentro de um carro. E para voltar de São Paulo para cá, eu tive que vender o celular para colocar combustível. E eu voltei. E eu voltei, não fui rachado não, eu voltei literalmente quebrado. Os amigos que eu tinha se afastaram porque não eram amigos. Mas Deus sempre coloca alguém do seu lado, porque existe amigos mais preciosos que irmão. Esse foi o amigo que me sobrou na vida. Aleluia. Esse foi o amigo que me estendeu o ombro. Glória a Deus. Esse foi o amigo que me deu a oportunidade de saber que ainda tinha pelo menos um do meu lado. Te amo. Te amo, irmão. Passei minha empresa para o meu irmão, fizemos um projeto milionário. Conseguimos a chancela na ONU. Fomos aprovados por 2 bancos, um em Londres, o outro em Kuala Lumpur, na Malásia. A gente se mandou daqui, foi para lá, só eu e ele. Passamos 90 dias. E eu dizia para mim mesmo, eu vou voltar, agora vou voltar com dinheiro, vou só me organizar e vou servir a Deus. Passei 60 dias na Europa, em Paris, sem ter o direito de cultuar a Deus em companhia de ninguém, dentro de uma casa em que o dono da casa escarnecia do Senhor Jesus Cristo. E eu passava as noites todas chorando de joelho, para poder louvar e adorar o meu Deus sem que ninguém visse. E fui para a Malásia. Quando eu estava na Malásia, eu dizendo, vou voltar bem, vou voltar por cima, vou me organizar e vou servir a Deus. Aí um dia, um fuso horário de 11 horas de diferença, aqui, meio-dia, lá 11 horas da noite, eu estava dormindo com meu irmão, o telefone do meu irmão toca. Quando toca um número desconhecido, ele atendeu o telefone no Viva Voz, deitado na cama dele. A voz falou bem assim, boa noite. Ele disse, boa noite. Uma voz em português. A voz disse assim, eu quero falar com a pessoa que está deitada aí do seu lado. Aí ele disse, quem quer falar? A voz falou somente o seguinte, ele saberá quem quer falar com ele. Aí meu irmão, eu já tinha acordado com o toque do telefone, aí meu irmão fez assim, aí eu, assim, a voz falou para mim e disse, até quando você vai teimar em querer ser e em querer fazer o que eu não permiti que você seja, nem o que você faça? Até quando você vai fugir do meu chamado? Aí meu irmão, que não é cristão, fez assim, aí eu disse, fica na sua que eu já sei quem está falando comigo. Eu me joguei da cama no chão e já fui de joelho. E quando eu me ajoelhei, a voz disse o seguinte para mim, é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. A voz disse para mim assim, você precisou ser rachado, quebrado, ignorado, ir para tão longe, para poder me ouvir e saber que eu sou Deus na sua vida. Oh, aleluia. Ele decanterá.
Eu sou Deus na sua vida, e as coisas não são do jeito que você quer, as coisas não são do jeito que você pensa, as coisas são do jeito que eu sonho para você. Eis que eu te faço um vaso novo. Você vai voltar, você vai voltar, e lá você verá o meu trabalhar, e aí eu vou te encher do azeite. E o cara que saiu daqui para voltar milionário, voltou. E quando chegou aqui teve que trabalhar no lixo para poder sobreviver. Mas quando eu estava voltando, Deus disse: você vai assumir o seu chamado, e você vai pescar na lata do lixo. Porque primeiro você vai querer os que ninguém quer, para que eu possa te dar o que todos querem. E nós chegamos aqui, e Deus abriu uma oportunidade no mundo da reciclagem. Foi abrindo portas. Eu chamei meu amigo que veio comigo. Fomos trabalhar com uma pessoa. Depois fomos descartados. Mas aí outra pessoa nos deu uma oportunidade. Hoje nós somos pequenos empresários na área. Mas a nossa empresa não é nossa. A empresa é do Senhor. Porque nós temos o nosso projeto de igreja misturado com o nosso projeto de reciclagem. Porque nós entendemos que nós não somos mais como nós pensávamos que era, mas que nós somos vasos conforme a vontade de Deus. E hoje nós estamos em Petrolina, nós estamos ali, somos uma igreja pequena, mas somos uma igreja que serve verdadeiramente ao Deus vivo. Nós somos uma igreja que somos usados diariamente para restaurar famílias. Já tiveram vários casais que foram lá, que estiveram com a gente, com a família totalmente destruída, pessoas que estavam indo se suicidar, pessoas que estavam se separando, mas hoje estão louvando, adorando e servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele pegou um vaso rachado lá na loja, trouxe para Petrolina para encher de azeite e transbordar. Oh, aleluia! Aleluia! Se você quer ser do jeito que Ele quer, fica de pé nessa noite.